Sabe aquele tipo de lei que mesmo que alguém contasse você não acreditaria? Pois é, elas existem de verdade, e hoje vamos falar de algumas. Então, já sabe, nem sempre vai dar para acreditar. Mas, todas são verdadeiras e existem mesmo. Você vai se impressionar ao ver que não é apenas o brasileiro que precisa ser estudado pela NASA. Não se pode comer em lugares pegando fogo nos Estados Unidos. Se é para falar de lei bizarra, vamos começar com essa daqui, que vem lá de Chicago. Chicago se encontra como a terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos. E lá tem uma lei que diz que é proibido comer em lugares que estejam pegando fogo. Aliás, Chicago é uma cidade bem estranha em termos de lei. Por lá também é ilegal detonar um dispositivo nuclear dentro dos limites da cidade. A multa, nesse caso, é de $500. Bom, não vai dizer que você não sabia, viu? Nenhum porco pode se chamar Napoleão na França. A lei foi criada para idolatrar e respeitar a figura de um dos maiores nomes da França, Napoleão Bonaparte. Assim, é proibido colocar o nome de Napoleão em qualquer porco. Até aqui não se sabe exatamente a explicação para uma lei tão sem noção. As melhores teorias mencionam isso ao livro de George Orwell, chamado de A Revolução dos Bichos. Nele, o autor fala sobre um porco que toma o poder e ele colocou o nome do porco de Napoleão, o que deve ter ofendido muitos franceses. Outras leis estranhas na França são: a que só permite canções nacionais das 8 horas até as 20 horas nas rádios do país, e outra que estipula que beijar na boca dentro do metrô, em qualquer parte do país, resulte em multas para os beijoqueiros. É ilegal interromper serviços religiosos na Austrália. Isso realmente acontece e lá na Austrália. Sabe aquela história de que fale agora ou cale-se para sempre? Então, lá na Austrália, o ideal é calar-se para sempre, ponto final. Isso porque há uma lei que proíbe a interrupção de eventos e serviços religiosos, como os casamentos. O mesmo vale para funerais. Assim, quem quebrar a regra, isto é, não seguir a lei, pode ter uma multa de $10.000 ou pegar 2 anos de prisão. Para quem ficou curioso, saiba que na Austrália a religião é bem diversa, ou seja, são vários grupos divididos. Mas, conforme os últimos censos feitos no país, a grande maioria, 30%, diz que não tem religião, ou seja, são sem religião. Já a outra maior parte, 22%, se dizem católicos, enquanto que há também os anglicanos, protestantes e os não definidos. Não se pode enfiar o dedo no nariz em Israel. Calma que tem uma explicação para isso, e como você deve imaginar, ela tem um motivo religioso. Bom, o fato é que aos sábados não é permitido que homens enfiem os dedos, independente de qual seja ele, dentro do nariz. Mulheres podem fazer isso. A explicação é que, com base na constituição religiosa deles, o ato poderia gerar sangramentos e, como consequência, isso viola o código da santidade religiosa israelense. Seja você alguém que crê em Deus ou na religião, saiba que essa lei existe mesmo e não é brincadeira. Ah, só para constar, tem outra lei diferente lá. É a lei da Nakba, que é de 2011, e diz que as autoridades podem retirar o financiamento público das instituições que celebrem a independência de Israel como um dia nacional de luto. É uma briga política intensa. É proibido mascar chiclete em Singapura. A lei é de 1992 e diz que o chiclete é proibido. Vale dizer que a lei mudou e ficou mais flexível, mas, nem tanto. Depois, a lei mudou e dizia que você pode mascar o chiclete por lá, porém, não pode importar e nem vender. Agora, a lei mudou outra vez. A última versão é de 2004 e diz que é possível comprar gomas de mascar, mas apenas com prescrição médica. Como assim, prescrição médica? É isso mesmo. Só podem ser vendidas aquelas que são terapêuticas, odontológicas ou com nicotina. A proibição foi introduzida por um motivo que você não vai acreditar, mas é verdade. Pessoas estavam colando chicletes em sensores de portas de trens, o que impedia o funcionamento correto desse transporte. Acredita nisso? É proibido jogar chiclete no chão na Tailândia, e já que falamos do chiclete, saiba que há outro país com outra lei referenciando. É mais uma das leis bizarras e inacreditáveis que você deve conhecer. Vamos ao que interessa. Quem for pego jogando chiclete no chão terá que pagar uma multa. O valor é de $600.
E se você for pagar em real está mais complicado ainda porque a cotação está bem alta. Bom, tem outro detalhe. Se você se negar a pegar o chiclete e jogar no lixo, aí você vai ser preso na hora. O policial pode algemar por isso, acredite. A Tailândia, por sinal, é outro dos países com leis mais bizarras. Por lá, se você tirar sarro do rei ou só faltar com respeito com ele ou com algum falecido, também vai ter problemas. Se você for morar lá, também vale a dica: coloque um retrato do rei na sua sala. Não se pode criar castelos de areia na Espanha. Esse é um tópico bastante curioso, porém, ele não tem informações formais, apenas as informais, que são aquelas que as pessoas dizem na internet. De todo modo, fica a dica para quem vai passar uns dias nas praias espanholas. É o seguinte: algumas praias da Espanha proíbem a construção de grandes castelos de areia ou estátuas. E o motivo é que antigamente muita gente fazia grandes esculturas, o que acabava tomando parte da faixa de areia. Aí, a brincadeira passou a ser proibida. Agora, se você quiser fazer pequenos castelos ou obras, tudo bem. A gente não sabe muito bem como é feita essa fiscalização e nem qual é o valor da multa para quem descumprir a regra. É ilegal mulheres usarem calças compridas em Suazilândia. Vamos explicar uma coisa logo para começar o tópico. Suazilândia é um país africano que tem costumes tradicionais. A ideia é criar uma sociedade totalmente patriarcal e isso ajuda a entender a criação dessa lei. De todo modo, é bizarra pela atualidade em que vivemos. A Constituição do país diz que as mulheres estão proibidas de usar roupas masculinas e nesse caso entra a calça comprida. Então, se alguma mulher for vista usando calças compridas na rua, os policiais e soldados das Forças Armadas podem fazer a retirada das calças dela. Curiosamente, em 2013, uma lei como essa foi derrubada em Paris, na França. De fato, as mulheres francesas e parisienses não podiam usar calças compridas. Foi a ministra francesa dos Direitos da Mulher que derrubou a lei. Não se pode usar pistolas de água no Camboja. Calma, que isso a gente também explica, até porque não é tão difícil assim de entender para quem é brasileiro e crê na virada do ano como forma de renovação de energias. Bom, vamos lá porque a regra tem suas exceções e suas características. A lei diz que é proibido usar pistolas de água durante as cerimônias de celebração do Ano Novo. Fora dessa época, as arminhas estão permitidas. O motivo é que esse brinquedo pode trazer azar no que diz respeito a conflitos para o próximo ano, que se inicia. As leis mais estranhas do Brasil. É claro que o Brasil não ficaria de fora dessa listagem, né, amigos? Por aqui, há casos curiosos, sendo que alguns já foram extintos, mas outros ainda permanecem ativos. Tem algumas que não valem mais, só que é curiosa e por isso, vale a pena conhecer. Era proibido comer melancia em Rio Claro, São Paulo, porque ela poderia transmitir doenças. Era proibido fazer formigueiros em casa em Rio Claro com direito à multa. Era proibido usar minissaia em Aparecida, São Paulo. Era proibido vender preservativos em Bocaiúva do Sul, Paraná. Havia um projeto de lei para criar um aeroporto para ETs em Barra do Garças, Mato Grosso. Já entre as que ainda permanecem, a gente pode falar da Lei da Preguiça Ecológica. É uma lei federal que diz que as punições dos crimes contra a natureza têm agravante aos domingos e feriados. Isso porque há menos fiscais trabalhando nesses dias. Me diz, qual dessas leis você achou mais estranha e sem noção? Deixa sua resposta aí nos comentários. Aproveita que você veio e dá uma olhada nesses vídeos que estão passando na sua tela.